Bom dia, pessoal. Todo mundo ouvindo agora? Bom dia. Bom dia, vamos começar. Essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. E nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para o nosso terceiro encontro do nosso módulo 5. Né? Muita coisa já aprendemos e muita coisa aprenderemos. Então, hoje eu já vou começar direto com o nosso conteúdo, entrar no conteúdo aqui e depois, como sempre, teremos os nossos momentos de interação, ok? Fiquem tranquilos. Então, vamos lá, vamos começar. Hoje, pessoal, nós continuaremos trabalhando aqueles parâmetros fonológicos que a gente começou a aprender. Ontem a gente falou que nós temos 5 parâmetros. Configuração de mão, movimento, localização, orientação de mão e expressões não manuais. E ontem nós já trabalhamos 2 desses aspectos. A configuração de mão, que a gente fez aquele jogo da dedonha que foi super divertido. O movimento, os 2 nós trabalhamos ontem. Hoje nós vamos dar sequência. Então, nessa sequência, a gente já vai entrar com o terceiro parâmetro, o terceiro componente do sinal, que é a localização, tá? O que é a localização de um sinal? A localização também é chamada de ponto de articulação, que nada mais é do que o lugar onde vai ser feito esse sinal, tá? Existem sinais que são feitos em pontos específicos, ou seja, cada sinal, na verdade, é feito num ponto específico, num lugar específico, tocando uma parte do corpo em alguns casos, e a gente precisa entender isso. Ou seja, não é só a área do corpo que vai ser tocada. A gente tem sinais que são feitos no que a gente chama de espaço de enunciação, que é todo esse espaço que a gente viu lá no comecinho, né? No primeiro dia, quando a gente falou sobre o uso do espaço, certo? Então, todo aquele espaço a gente tem à nossa disposição para a sinalização. Lembrando que esse espaço que é chamado espaço de enunciação ou espaço de sinalização e até mesmo espaço neutro, todo esse espaço é uma área que contém todos os pontos possíveis de articulação, todas as localizações possíveis no raio de alcance das mãos. Lembra que a gente falou? Por enquanto, a gente vai fazer os sinais dentro do nosso espaço disponível. E esse espaço vai depender, claro, do contexto. Mas, em geral, onde os braços alcançam, a gente pode fazer esses sinais. Existem sinais que a gente tem que fazer um pouco mais centrado, num espaço mais fechado. E esse espaço mais fechado, por quê? Por causa de algum recorte, como a gente falou aqui do exemplo do Joab, que não pode estender muito os braços, senão a janelinha corta, né? A gente perde essa visualização do sinal. Mas, tirando esse contexto, que existe essa limitação de espaço, a gente tem todo o espaço à nossa disposição, certo? Então, em relação à localização, a gente pode ter 2 tipos de sinais. Sinais que são ancorados ao corpo, ou seja, sinais que acontecem tocando alguma parte do nosso corpo. Por exemplo, o peito, a cabeça, o pescoço, o rosto, algum lugar do rosto, os braços, as mãos. Aí, então, a gente tem sinais que são presos a esses lugares. Por exemplo, o verbo gostar, Joab, como é? O verbo gostar, ele toca aqui no peito. E por tocar no peito, ele é considerado ancorado. Ou seja, se eu for descrever os aspectos dos que a gente já aprendeu até hoje, a gente tem a configuração de mão, que é essa, o movimento circular e o ponto de articulação no peito, aqui no meio do tórax. Agora, a gente tem outros sinais como, que a gente aprendeu já nos outros módulos com a Aline, a cor cinza. Qual que é o ponto de articulação da cor cinza? A mão. Ou seja, o sinal está sendo feito ancorado ao corpo, preso aqui na mão. Agora, no verbo trabalhar, qual que é o ponto de articulação? Ele não toca nenhuma parte do corpo. Então, ele não é um tipo de sinal ancorado ao corpo.
Ele é um sinal que é feito com o que a gente chama no espaço neutro, ou seja, esse espaço que existe à frente do interlocutor, certo? Que é chamado de espaço neutro. Agora, é interessante a gente saber que mesmo no espaço neutro, existem determinadas localizações, ele também tem variação. O verbo trabalhar, ele é bem na frente do corpo ali, mas a depender do verbo, ele se estende para cima ou para baixo, ou a depender do verbo não, a depender do sinal, né? Então, se eu estou falando de altura, o sinal, altura, eu preciso de um espaço maior de realização, porque ele sai de baixo para cima, ele não é parado numa mesma posição. Ok? Por exemplo, né, só pode ser feito na parte de cima. O sinal de céu. O sinal de céu, ele é feito aqui, em cima. Ele não pode ser feito aqui embaixo. Porque se eu faço aqui embaixo, ele vai achar que é outra coisa. É uma placa, é uma... não sei, alguma caixinha. O sinal de céu, ele é no espaço neutro? É, mas numa posição mais acima. O arco-íris, né, que toma um espaço grande. Então, tudo isso é feito no espaço neutro, e mesmo nele a gente tem essa modulação de localização, ok? E aí agora, para a gente tentar fixar um pouquinho, claro, não tem como eu detalhar todos os pontos, porque se eu for detalhar todos os pontos, assim, vamos pegar o corpo da pessoa e falar assim, onde pode ser ancorado um sinal no corpo da pessoa? Vamos pintar de vermelho, a gente vai pintar tudo. Do meio da coxa até o topo da cabeça, a gente vai pintar. Então, assim, são vários tipos de localização. Vai no cotovelo. Ah, no cotovelo tem ciúme. Ciúme é um sinal que é feito no cotovelo. Ah, tem no ombro? Tem. Ensino médio. É no ombro. Tem vários outros, preconceito, né? Então, a gente tem diversos sinais que podem ser feitos e ancorados ao corpo, em qualquer localização, assim como no espaço neutro a gente tem uma variação. E agora, eu vou dar para vocês um tempinho, e aí eu vou perguntar quem vai querer me falar, tá? Então, quem quiser participar, vai levantar a mãozinha e vocês vão pensar em alguns sinais, tá? Em relação à localização, até porque, gente, eu esqueci até de falar, mas a gente fala agora. Quando a gente fala em localização, a gente também tem que levar em consideração que a mudança da localização pode mudar completamente o significado do sinal, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, se eu tenho o verbo sábado e aprender, que está até aqui no exemplo. Eu tenho sábado, como o Joab está fazendo, e aprender na testa. A única coisa que mudou foi a localização, certo? E o significado foi completamente diferente, ok? Então, a gente tem que pensar com muito cuidado nessa questão da localização. Sendo assim, vocês vão ter que pensar em 2 sinais, ou melhor, em 4 sinais. Então, qual é o desafio? Você vai pensar em 2 sinais que são diferentes em relação à localização e 2 sinais que têm a mesma localização. Por exemplo, amanhã e fácil. A gente tem amanhã, fácil, ou amanhã, entender. São todos realizados no mesmo lugar, tá? Então, pode mudar a configuração de mão, pode mudar movimento, mas a localização tem que ser a mesma, tá? 2 sinais que tenham a mesma localização. E 2 sinais que tenham localização diferente, ou seja, apenas a localização diferente, o resto é tudo igual, como é o caso do sábado e do aprender, ok? Então, a gente tem 2 sinais com a mesma localização, pode ser com configuração de mão e um movimento diferente, e 2 sinais com a localização diferente, mas o restante tudo igual, ok? Vocês vão ter 2 minutinhos, um minutinho para pensar nesses 2 sinais. 1 minutinho é suficiente. E aí eu quero que quem quiser participar, quem quiser ajudar aqui e contribuir com esses sinais, eu gostaria que levantasse a mãozinha. Eu vi que já tem 2 pessoas, mas pode vir mais gente. Ok? 1 minutinho, gente. Tem como colocar o cronômetro de 1 minuto? Nem pedi antes. Eu vou deixar aqui. Vamos ver aqui.
Ou eu conto aqui, não tem problema não, Leane. Eu conto aqui, ó, 1 minutinho, gente. Pronto? Então vamos lá. Primeira pessoa que está com a mãozinha levantada aqui para mim é a Joliane. Não quero que escreva no chat, hein, pessoal? Não quero ninguém escrevendo no chat. Vamos lá. Joliane, consegue abrir a câmera? Não precisa abrir o microfone, só a câmera. Pode fechar o microfone. Joliane, a câmera. O fone dela não está funcionando. Joliane, seu fone também não está funcionando. A gente não consegue te ouvir de qualquer forma. Tira o fone do celular. Tira o fone do celular. Ou do computador. Desistiu. Tudo bem. Depois você participa. Daniela, Dani. Vamos lá. 2 sinais que têm a mesma localização. Rosa e a mesma localização. Oi? Mesmo ponto de articulação. Se o sinal toca aqui, o outro também tem que tocar aqui. Não. 2 diferentes tem que ser 2 sinais idênticos, mas que acontecem em lugar diferente. E aí não pode ser rosa e esquecer. Mude. Ok, roxo. Ainda não, olha só. Aqui a gente tem 2 sinais diferentes. Quando eu estou falando no roxo, a localização é aqui, na mão. Se eu estou falando no branco, a localização é no braço. Tá? Então, eu teria que fazer os 2 sinais com configuração de mão diferente, mas aqui, com o mesmo movimento, o mesmo ponto de articulação, tudo igual, que só muda a configuração de mão. Mesma localização. Então, manda ver. Não precisa habilitar o microfone, só faz o sinal. Não? Tá, tudo bem. Depois você vem e participa de novo. Fique tranquila. Rafaela Alves. Cinza e curso. Aqui a gente mudou 2 coisas. A gente mudou o movimento, né? A gente mudou só o movimento. Eu quero a mesma localização, mesmo movimento, mas a configuração de mão diferente. Consegue pensar para mim? Medo, amor. A gente também mudou o movimento. Não posso mudar o movimento. Mas se bem que, se a gente for pensar em medo e amor, a localização é a mesma, ok. Ok.
No curso e no cinza, a gente tem uma ampliação da localização aqui. Mas ok também, desculpa. Então, ó, cinza e curso e o medo e amor. Mesma localização. Agora eu quero sinais que são idênticos em quase tudo, que muda só a localização. Isso. Rosa, roxo. Boa. A gente tem uma localização diferente, mas o movimento é o mesmo e tudo mais. Isso mesmo. Obrigada, Rafaela. Agora, Luciana Aparecida. 2 sinais com a mesma localização. Quente e rápido. Muito bem. Agora, 2 sinais que tenham localização diferente. São idênticos em tudo, só são diferentes na localização. Aí não é a localização é a mesma. Frio, mentira. Localização diferente. Tem uma mudança no movimento também, mas sem problema. Frio, mentira. Ótimo. Obrigada, Luciana. Agora a Rabi. Isso. Concurso, né, que a gente usa lá. Curso também é uma variação que tem. E educado. Paciência, preso. São a mesma localização. Mesma localização. Eu quero localização diferente agora. Sinal todo igual, mas só a localização diferente. Ó, o exemplo do aprender e do sábado, né? Sábado é a mesma coisa, mas o sábado é na frente da boca, o aprender é na testa. Qual que a gente pode mudar? O sinal igualzinho, só que com a localização diferente. Fugiu, né? Gente, nessas horas sempre dá branco. Não se preocupe que não é só com você. Isso não é só com você. Tudo bem, Rabi, obrigada. Elisângela. 2 sinais com a mesma localização. Aluno. Esse aqui é o quê? Não, aluno, ok. Agora esse aqui. Alfabetização? Eu conheço outro. Não, é porque eu conheço a alfabetização. Eu conheço outro sinal e tem aqui também. Alfabetização. Esse eu não conheço como alfabetização. Mas pode ser uma variação. Agora eu quero 2 sinais que são idênticos, mas com a localização diferente. Não, aqui a gente tem mudança de várias coisas, não só da localização. Eu quero o mesmo jeito, mas com a localização diferente. Encosta na mão, biologia e bege. Ok. Mesmo sinal com a localização diferente. Certo. Obrigada, Elisângela. Bia. 2 sinais com a mesma localização.
Advogado e rosa. Existe uma diferença. Acaba não sendo a mesma localização, olha só. Apesar de advogado ser aqui, ele não toca o rosto. E o rosa toca o rosto. Olha como são diferenças pequenas que a gente tem que se atentar. Certo? Então acaba não sendo a mesma localização. Porque enquanto o rosa toca, ele é ancorado. Advogado não é ancorado, ele não é preso no corpo, não toca a região. Vamos pensar outra. Eu quero mesma localização, mas sinais diferentes. Sábado e laranja acaba sendo a mesma coisa. Então a gente não considera. Vamos ver outro, vamos ver outro. Hã? Só levantar o dedo. É, só levantar o dedo. Advogado, deputado. É tudo igual, só muda a posição aqui. O sinal é o mesmo, a localização é a mesma. Né? Então, deputado. Ótimo, a gente também aproveita esses momentos para aprender. Agora eu quero um sinal idêntico, mas com a localização diferente. A mesma localização, brincar e... Não, mesma localização, quero localização diferente, vamos lá. É difícil, gente, não é fácil pensar, não. Não? Tudo bem, não tem problema, a gente passa para a próxima pessoa. É muito difícil e na hora dá um branco que é horroroso, mas não se preocupe. Obrigada, Bia. Sileni. Vamos inverter a ordem, bom dia. Vamos inverter a ordem. Você vai começar agora com 2 sinais que têm a localização diferente, mas que são iguaizinhos na forma de realização. Boa, boa. Primo. Televisão ou trabalhar. Trabalhar. Localização diferente. Um é no espaço neutro, o outro ancorado na barriga, porque toca a barriga, né? Boa. Agora, 2 sinais com a mesma localização. Mesma localização. Muda só o movimento, configuração de mão, pode mudar. Vai lá. Prova. E concurso, muito bem. Muito bom. Obrigada, Sileni. Agora, Rosinelli. Tudo bem? Vamos lá, 2 sinais com localização diferente. A localização é a ancorada, tá boa. Namorar e Jesus. Namorar tá no espaço neutro, Jesus toca nas mãos. Ótimo. Agora, 2 sinais com a mesma localização. Sim. Verde e roxo. Boa. Obrigada, Rosilene. Rosinelli, desculpa. Paulo Lucas. Dois sinais com localização diferente, mas que são praticamente idênticos. Olha, muito boa. Cultura, morcego ou vampiro, depende do contexto, né? Muito boa. Agora, 2 sinais com a mesma localização. Inteligente e moda. Boa. Moda ou
Noção, né? A gente usa também muito para noção esse. Obrigada, Paulo. Cabral. Contrato. Ajuda. Mesma localização, agora localização diferente. Flor. Eu quero um sinal com um movimento muito parecido. Dois sinais que são muito idênticos e que mudam só na localização. Esse aqui é o quê? Ok. Ok. Obrigada, Cabral. Maria Iraneide. Vamos lá. Amanhã, entender. Boa. Agora com localização diferente. Morrer, banco. O movimento acaba sendo diferente também, né? Mas tudo bem. Morrer, banco. A gente tem uma diferença no movimento, principalmente. Pessoal, todo mundo abrindo as câmeras para a gente fazer o nosso registro, tá? E aí a gente vai continuar a nossa brincadeira. Todo mundo abrindo as câmeras. Obrigada, Maria Iraneide. Agora, Reginaldo. Reginaldo, dois sinais com a mesma localização, primeiro. Fácil. Entender. Fácil entender. Foi isso? Ótimo. Agora, dois sinais que são muito parecidos, mas que mudam a localização. Importante ir brincar. Boa. Boa. Obrigada, Reginaldo. Nilce dos Santos, nossa última participante. Dois sinais com a mesma localização. Não, mesma localização, mesma localização. Branco e rua, boa. Ah, tem um porém. Tem um porém. Rua não toca e branco toca, então não é a mesma localização. Marrom. Chega um pouquinho pro lado que eu não estou conseguindo ver que está cortando sua mão. Isso. Aí. Conversa. Marrom. Isso. Agora a localização diferente. Mas tem que ter o resto tudo igual, só a localização diferente. O movimento foi diferente, eu quero tudo igual. Só a localização diferente. Vou te dar uma dica. Você fez ontem? Não, ainda não. Você fez ontem, encostado na testa. Antes. Encostado, mesmo movimento, ó. Mudei só a localização. Obrigada, Nilce, brigadão. Pessoal, vamos encerrar agora. A Nilce, como eu falei, era a última. Depois a gente abre para outras brincadeiras, outras pessoas podem participar. Combinado? Vamos dar sequência e depois a gente continua. Pessoal, a lista de chamada acabou de ser colocada no chat, tá?
Então, eu gostaria, vocês têm 5 minutos para acessar a lista de chamada e confirmar a presença, certo? Lembrem-se disso. Então, entra lá no chat para poder assinar a lista de presença, ok? Enquanto isso, a gente continua com o nosso conteúdo. Combinado? Assim como a gente viu a questão da localização, a gente tem um outro parâmetro, o nosso quarto parâmetro, que é a orientação de mão. O que é a orientação de mão? Orientação de mão é o lado para onde a mão estará virada, ou seja, a palma da mão que é considerada nesse parâmetro, tá? Então, enquanto eu estou fazendo o sinal, eu tenho que me atentar que se eu mudo a orientação de mão, isso pode mudar o significado do sinal. Em alguns casos, essa inversão ela pode trazer uma noção oposta, ou seja, contrária. E em muitos casos, principalmente nos verbos, isso é relacionado à concordância. Por exemplo, eu tenho ir, olha só, a palma da minha mão está virada inicialmente para mim e vai para baixo, né? Ir. Para cima e vira para mim. Então, ó, para baixo, para cima, vir, noção oposta. Ou então, mostrar, né? Mostrar, a palma da mão virada para frente. Me mostrar, a palma da mão é virada para mim. Então, dá uma noção contrária, tá? E não só isso, essa mudança na orientação de mão pode trazer conceitos também completamente diferentes. Por exemplo, prata ou pedra, né? Pedra é o mesmo sinal. A palma da minha mão está virada para baixo, certo? Se eu viro ela para o lado, eu tenho o sinal de prêmio ou de troféu, a depender da situação. Então, ó, pedra, prêmio. A única coisa que mudou foi a orientação da palma da mão. Por quê? O movimento é o mesmo, a localização é a mesma, a configuração de mão é a mesma e a expressão é a mesma. Eu mudei apenas a orientação de mão, tá? Então, esse é um aspecto que a gente também precisa se atentar na hora da produção do sinal, tá? Por isso que às vezes a gente fala, olha, a mão é virada para cima, a mão é virada para o lado ou para baixo. Por quê? Porque se a gente muda um pouquinho, a gente pode interferir no significado geral do sinal, certo? Então, no caso das orientações, nós temos 6 possibilidades. Quais? Para frente, para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, certo? Para a esquerda ou para a direita. 6 possibilidades de posição. Ah, mas a mesma mão eu posso virar tanto para a esquerda quanto para a direita? Pode. Porque se eu for falar ele ajuda ela ou ela ajuda ele, eu posso fazer aqui e aqui. Sem problema. Ok? E aí agora eu vou trazer um desafio de verbo. Eu sei que vocês já aprenderam vários verbos aqui durante essas primeiras 4 semanas e na nossa 5ª semana aqui. A gente já tem vários verbos. E aí eu quero que vocês pensem nesses verbos que têm concordância, ou seja, verbos em que a gente tem uma mudança na orientação da mão e que podem trazer essa noção oposta ou de concordância. Ok? Vocês vão ter 1 minutinho para pensar aí em um verbo que eu possa mudar a orientação de mão e o significado muda. E quem quiser participar, levanta a mãozinha. Já tem 3 pessoas, eu quero mais gente. Ok? 1 minutinho, gente, para vocês pensarem nesses 2 verbos.
Ok, pessoal, então vamos lá? Passado 1 minuto aí que eu dei para vocês pensarem, eu vou chamar a Maria. Eu queria que a Maria abrisse a câmera, não precisa abrir o microfone. Maria, você consegue abrir sua câmera pra gente? Isso. Vamos lá. Um verbo que, mudando a orientação, ele vai me dar concordância ou um significado diferente. Tá, tem uma diferença aqui. Eu quero o sinal que muda só a orientação, mas aqui a gente muda. De qualquer forma, o querer, não querer. O que causa a negação, né, é a mudança no movimento também, tá? Porque no querer o movimento é de vai e vem. E no não querer é um movimento de rotação aqui. Mas muda a orientação da mão também. Muito bem, obrigada, Maria. Agora, a Lígia Baldez. Bom dia. Boa. Ó, orientar. A palma da mão tá para baixo. Orientar. Ou para um lado. Exatamente. Me orientar. Muda a posição. Muda a orientação de mão, né? Então, ó. Para a direita, aconselhar, né, ou orientar, que é o mesmo sentido. Virei para a esquerda. Muito boa, Lígia. Obrigada. Marcos Santos. Bom dia. Perguntar. Eu tô vendo. E me perguntar. E aqui eu mudei a orientação de mão de uma das mãos. Boa. Porque, ó, na primeira tá virada para baixo. Na segunda ela acaba ficando virada para mim, né? Ó, a gente às vezes nem percebe, né? Mas tem uma mudança muito sutil. Tá? Muito. Peraí, deixa eu analisar aqui, peraí. Perguntar. Me perguntar. Na verdade, ela está apontada para o mesmo lugar. Eu mudei o movimento. Eu mudei a direção do movimento. Outro exemplo. Isso. Avisar, me avisar. A gente muda a orientação. Melhor. Ficou melhor do que eu perguntar, que acaba ficando para baixo do mesmo jeito. Isso aí. Obrigada, Marcos. Rosinelli. Isso. Ensinar para frente. Me ensinar para mim. Muito boa. Obrigada, Rosinelli. Márcia Cristina. Isso. Ajudar e me ajudar. Mudança na orientação de mão. Muito bom. Obrigada. Paulo Vitor. A gente teve uma mudança de movimento. Eu quero o mesmo movimento. Muda só a orientação de mão. A gente já fez perguntar? Perguntar já foi feito, já foi feito. Comprar? E qual é a mudança de orientação de mão que eu vou ter?
Aí eu estou mudando a configuração, não é a orientação. Eu quero mudança na posição, para onde a palma da mão vai estar virada. Não? Tudo bem, dá branco nessa hora, não se preocupe. Obrigada de qualquer forma. Viviane França. Sentir. Assim. Sentir assim, que é uma variação que a gente tem, né? Sentir e assim, boa. Mas eu queria verbo. Os sinais, ótimo, mas eu queria um verbo. Mudou o movimento. É difícil, gente, é difícil. Mudou o movimento. Eu quero um verbo que me dê a mudança de concordância ou noção oposta. Não são só sinais diferentes, hein? Obrigada. Luciana Aparecida. Uai, ela baixou? Glauce. Qual? Sim, ter. Qual é o outro? A gente mudou o movimento. Eu não quero mudança no movimento. Eu quero a mesma coisa, só muda a direção, a orientação de mão. É difícil, cara. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, não. Pensa aí nos verbos que tem concordância, que aí fica mais fácil. Esses verbos que tem deslocamento, que tem direção, acaba sendo mais fácil. Não lembra? Obrigada, Glauce, de qualquer forma. Paulo Lucas. Como é? Bater e me bater. Tem uma mudança na orientação, né? Que ela acaba vindo para o... Sim, boa. Obrigada, Paulo Lucas. Maria do Socorro. A orientação da mão é a mesma, mudou só a direção do movimento. Eu preciso que mude o posicionamento da mão. Ó. Responder e me responder, a orientação da mão é a mesma. Eu quero a orientação que mude. Não, sem mudar a localização, muda a orientação de mão só. Mudou a configuração. Orientação de mão. Palma da mão está virada para onde? É isso que tem que mudar. Mostrar e me mostrar eu já fiz. Não pode. Não pode. Também já fizeram ajudar e me ajudar, Bianca. É difícil, gente. Dar um branco é horroroso. Não? Tem problema não. Não tem problema. Obrigada, Maria do Socorro. Viviane França já participou, não já? Luciana também. Viviane já... De novo agora não. Depois. Luciana. Luciana já participou? Não, eu chamei e você não tinha aberto a câmera, né? Concordar, não concordar. Tem uma mudança na orientação. Boa. Obrigada, Luciana. Elisângela já participou nessa ou foi na outra? Foi na outra. Então, vamos lá.
Isso. Perceber e perceber de mim, né? Ou me perceber. Boa. Obrigada, Elisângela. Maria Iraneide. Comunicação e aqui, ó, é movimento diferente. Mas a orientação de mão é a mesma. Não estou ouvindo porque a gente está sem áudio, mas eu quero ver os sinais. Ó, se eu faço aqui, ó, a configuração, a orientação de mão não mudou. Eu preciso mudar a orientação de mão. Não, eu sei, mas se eu faço aqui e se eu faço aqui, eu não mudei a orientação de mão. A mão está virada para o mesmo lugar. Não? Ok, sem problemas. Bia. Bia já participou nessa ou foi na outra? Foi na outra, né? Vai lá. Perder. E começar. Perder, começar. A gente muda o movimento. Eu quero que mude só a orientação de mão. Mudou a configuração de mão. Gente, verbo, ó, verbo que tenha concordância ou verbo que tenha noção oposta. Vamos pensar nos verbos. Sem problema, Bia, não se preocupe. Vinícius. Boa. Provocar, me provocar. Ótimo. Nossa última participante desse momento, Edileuza. Bom dia. Procurar, me procurar. Ó, a orientação de mão continua a mesma, né? O que a gente muda é a direção do movimento só. Porque a palma da mão, a palma da mão tá virada para cima de qualquer jeito. Procurar, me procurar. Eu preciso mudar essa orientação de mão. Vamos pensar em outro sinal. Isso. Cuidar e cuidar de mim, né? Agora sim, muito boa. Obrigada, Edileuza. Muito bom, gente. Vamos lá. Agora a gente vai continuar com o nosso conteúdo, certo? Depois a gente vai ter mais participações. Pode abaixar a mão de todo mundo, tá? E agora a gente entra, gente, no parâmetro que é o parâmetro mais complexo dos 5, que são as expressões não manuais. As expressões não manuais são aquele parâmetro que todo mundo tem dificuldade no início, todo mundo fica com medo, ou faz de mais ou faz de menos. A gente sempre ouve muito isso, né? Na maioria das vezes, quando a gente está aprendendo, a gente faz de menos, porque a gente acha que está exagerando muito, ou fica com medo de exagerar, se preocupa muito com os outros parâmetros e acaba esquecendo um pouco da expressão, mas ele é um dos parâmetros que são mais importantes na constituição do sinal como um todo, certo? Um dos, né? Porque afinal de contas, todos os parâmetros são importantes. O que são as expressões não manuais? Expressões não manuais é um dos parâmetros mais complexos que tem, tá? Porque ele não envolve só a expressão facial, mas envolve também toda a expressão corporal que a gente faz durante a sinalização. O que seriam as expressões corporais? Está relacionado à nossa linguagem corporal, que é o quê? São elementos que integram essa comunicação e permitem mostrar às pessoas sentimentos e reações diferenciadas, tá? Só que não só com o rosto, mas com o nosso corpo. Por exemplo, quando a gente está triste, a gente geralmente
tende a fechar um pouco mais, ficar mais curvado. Quando a gente está alegre, é o oposto disso, a gente se abre mais, a gente expande nossa caixa torácica aqui. Então, é tudo isso, envolve postura, envolve posicionamento, movimento que o corpo faz, que tudo isso, associado às expressões faciais que a gente vai fazer, eles trazem a modulação na língua de sinais, tá? Deixam claras as intenções de quem está fazendo, de quem está sinalizando, né? De quem está produzindo aquele discurso. Uma forma da gente entender a importância das expressões é a gente entender que elas precisam condizer com aquilo que a gente está, ou seja, precisa combinar muito bem com aquilo que a gente está dizendo. As expressões, elas têm um papel não só fonológico, mas também sintático, que a gente fala. O que é isso? As expressões, elas estão presentes não só na realização do sinal, mas na estrutura como um todo, tá? E aí a gente vai trabalhar ela como parâmetro fonológico, mas a gente também vai trazer a visão sintática dela, que também é importante, certo? Do ponto de vista fonológico, as expressões que a gente vai usar são chamadas expressões afetivas, ou também chamadas de lexicais. O que é isso? São expressões que estão relacionadas à palavra em si. Por exemplo, Joab, faz pra gente o sinal de triste. Olha a expressão que o Joab teve que fazer. Agora faz o sinal de triste com a expressão feliz. Não combina muito bem, né? Por quê? Se a pessoa está triste, eu tenho que trazer, se eu vou fazer o sinal de triste, eu tenho que trazer uma expressão triste. Claro que, se a gente for pensar no nível da frase, né, o sintático, semântico principalmente, que é do significado, se a pessoa faz o sinal de triste com a cara feliz, a gente percebe ali o quê? Ironia, né? Tipo assim, aquela pessoa fala assim, nossa, ficou muito triste com o que aconteceu. A gente sabe que não ficou triste, a pessoa ficou feliz, mas ela, tipo, traz uma ironia no seu discurso. Agora, se a gente for pensar só no sinal, a gente tem que trazer essa expressão. Fiz o triste, o sinal de triste, eu preciso da expressão triste. Eu fiz o sinal de feliz, eu preciso da expressão que traz essa felicidade, alegria e outros sinais diversos. Ou seja, expressões afetivas estão bem relacionadas, mais ligadas às expressões de sentimentos, tá? Relacionadas aos sentimentos. E aí, um exemplo que a gente tem é esse quadrinho. Olha só, tipos de expressões que seriam consideradas expressões afetivas. Expressões utilizadas, por exemplo, Joab vai fazer todos os sinais hoje, vamos lá. Joab, pensar. Pensar. Ruim. Ó, a expressão tem que ser ruim. Imagina que você comeu assim, um negócio muito amargo, um trem que você não gosta. Tipo eu, piqui. A gente, só de pensar, a gente já faz a cara de ruim. A gente fala na palavra, já vem o cheiro, realmente, é horrível. Pra mim é horrível, tá, gente? Respeito quem goste. Eu não gosto, então a gente já faz aquela cara de ruim. Sempre tem aquela coisa que a gente não gosta. Então o ruim tem que trazer essa expressão de estranhamento, de descontentamento, né? Um negócio estranho. Outra expressão, admirar. No admirar, sempre o queixo está caído, né? A gente sempre abre a boca, então é importante. Triste a gente já fez. Choro. No chorar a gente também faz é um triste misturado com... É difícil até de descrever, né? E chorar muito. Ó, é mais intenso ainda, né? A pessoa que chora muito, geralmente ela não chora contida, né? Ela chora... É feio. É sempre feio. Nunca é bonito. A pessoa chorando muito nunca é bonito, de fato. A careta é sempre mais forte, né? Uma pessoa risonha. Ó, rindo já é outra expressão. De susto, Joab. Ó, susto já tem... E olha como tem o corpo junto, gente. No susto a gente não faz só...
Não, a gente tem o corpo, tem o movimento, essa expressão corporal que também é importante. Zangado. A expressão é bem fechada, né? Sobrancelha dá aquela franzida na sobrancelha ali. Vergonha. Vergonha é uma mistura, assim, né? Que é bem característica. É tão engraçado que às vezes a gente faz o sinal de vergonha e a gente vê a pessoa ficando vermelhinha. A gente que está sinalizando acaba ficando vermelho também. Ciúme. Essa foi difícil. É porque ela é muito de sentimento da hora. Ciúme é aquele negócio que é bem difícil de fazer. Vamos pensar na situação. Exatamente. Tipo, você tá vendo a pessoa ali. Como assim? Tipo, o cara tá vindo conversar com a sua namorada, você tá. Poxa, o que esse cara tá fazendo aqui? É bem essa cara. E de prazer? É outra. Então, assim, você vê que todas são relacionadas a sentimento. Tudo está relacionado ao sentimento. E essas expressões de sentimento são as expressões chamadas de afetivas e que geralmente estão ligadas ao sinal em si e não ao contexto como um todo, tá? Então, são as expressões lexicais ou afetivas, tá? Do ponto de vista da fonologia, que é o aspecto que a gente está trabalhando, as expressões afetivas são fonológicas, tá? Por quê? Estão ligadas à constituição do sinal, tá? Tipo, eu vou fazer o sinal, igual, por exemplo, a expressão de ciúme é difícil, mas faz para mim o sinal de ciúme. Se a gente vai fazer o sinal de ciúme, a gente tem que dar aquela carinha de tipo... dor de cotovelo, né? Que é o que o sinal mostra. Por quê? Porque a gente precisa pensar nos 5 parâmetros. Então, ali no sinal de ciúme, a gente tem qual configuração de mão? Uma mão aberta, a outra está fechada, né? Porque a gente põe ela para cima. Qual é o movimento? Circular. Qual é a localização? O cotovelo. Qual é a orientação de mão? Para cima. E qual é a expressão? Necessária, a expressão para expressar ciúme, né? Então, a gente tem que entender que nesse aspecto da criação do sinal, a gente está falando do ponto de vista fonológico. Mas a gente precisa saber, até porque vai entrar no que a gente vai começar a trabalhar amanhã, que existem aspectos que são relacionados à constituição da frase, do contexto como um todo. E nesses casos, a gente tem as expressões chamadas de gramaticais ou sentenciais, tá? Que são as expressões que estão relacionadas à construção de um discurso, de uma frase, de uma sentença em libras, tá? Assim como no português, nós temos a prosódia, ou seja, a pessoa sabe que eu estou fazendo uma pergunta pela tonalidade da voz, por essa modulação. Então, se é uma pergunta, geralmente a gente sobe o tom no final da frase. Então, assim, o que está acontecendo? Então, dá aquela subidinha, né? Quando é uma resposta, ela não tem essa modulação. Se é só uma resposta simples, afirmativa, ela não tem uma expressão. Agora, se é algo imperativo, impositivo, tem aquele tom de imposição, né? De que a pessoa está mandando você fazer, tem um tom diferente. Então, essa mudança de tom, a gente chama de prosódia. Na língua de sinais, a gente não tem o som para fazer essa mudança. Então, a gente precisa mudar aonde? Nas expressões. E aí que entram as expressões não manuais gramaticais. E quais são esses tipos de expressão? Nós temos expressões que são ligadas ao grau do adjetivo, tá? Que apesar de ter um braço ali com a fonologia, ela vai ter uma expressão maior na sintaxe. Por quê? Porque essa gradação, ela vai se dar dentro de um contexto e dentro de uma expressão, de uma sentença. Por exemplo, nós temos o sinal para bonito. Aqui, ó, bonito. Bonito, normal, sem expressão neutra. Agora, quando eu quero falar assim, bonitinho, geralmente a gente faz o quê? A gente fecha um pouco e faz assim. Dá uma mudança, muda um pouco a expressão, faz assim, bonitinho. Agora, tipo, é bonitão, você faz assim. A gente abre mais, né?
Por quê? Tem uma diferença ali no grau. E é essa a expressão que vai dar, porque o sinal é o mesmo. Eu não vou fazer bonitinho, bonito, pequeno, não. Porque se a gente fizer isso, a gente está pensando no português. Agora, se eu faço bonitinho ou bonitão, aí a gente já está trazendo essa expressão gramatical. Outro exemplo, né? Nesse eu gosto bem de exagerar nesse exemplo, porque, cara, é a melhor forma. O exemplo de feio. A gente tem, ó, com a mão em L, feio, que é o adjetivo. Aí você olha e fala assim, gente, as meninas choram de rir quando eu faço isso. Eu falo assim, você tá olhando lá, tá na balada, e vê o cara e fala assim, é feinho, né? Aí você faz uma carinha assim, é feinho. Agora aquele que, tipo, é muito feio. A Loiane tá se acabando de rir lá atrás. Aquele que é muito feio, você olha e fala assim, nossa, é muito feio. Não dá. Não é só pro menino, não, pra menina também. Porque, tipo assim, quando ela é feinha, você ainda faz uma boa ação, né? Vai pra guerra. Né? Esse vai pra guerra, é feinha. Fala assim, vou fazer uma boa ação do dia. Agora, quando é muito feio, aí você fala assim, nossa. Não tem condição. Então, assim, a expressão nesse momento é fundamental. Né? Então, essa é uma expressão ligada ao grau do adjetivo. Claro que aqui eu usei 2 adjetivos, assim, prototípicos, mas a gente tem em qualquer adjetivo essa mudança na expressão, trazendo essa gradação. Eu não preciso ficar assim, fulano é muito bonito. Eu não preciso chegar e falar assim, muito bonito, porque esse muito aqui são raras as vezes que a gente vai usar. Porque esse sinal de muito, se a gente vai atribuir a um adjetivo, a gente está trazendo uma estrutura do português. Acaba sendo um português sinalizado, porque o surdo, quando ele vai fazer isso na estrutura, ele traz o quê? Ele traz uma repetição, uma mudança na expressão. Então ele vai falar assim, é muito bonito, é algo que eu não preciso usar esse muito para poder complementar. Ok? Outro tipo de expressão que nós temos ligadas à sentença são as expressões afirmativas. Ou seja, perdão, nós temos as expressões que são ligadas à sentença como um todo. Ou seja, cada tipo de sentença tem um tipo de expressão diferente. Por exemplo, sentenças afirmativas. Sentenças afirmativas têm uma expressão neutra. Eu não preciso de uma expressão diferente para mostrar a afirmação. Aí eu chegar e falar assim, meu nome é Fabiane. O que eu vou fazer em língua de sinais? A expressão é neutra. Não preciso fazer um tipo... Uma expressão fica exagerado. Entendeu? Fica exagerado. Então a gente não pode. A gente pensar o seguinte, expressões afirmativas, sentenças afirmativas, a expressão é neutra. Não preciso de uma expressão facial, para poder falar, meu nome é Fabiane, né? Quando está no começo, né, aprendendo Libras, tem essa força da gente fazer alguns sinais com muita força que passa para a pessoa surda essa questão, assim, por que ele está falando com essa força, parecendo com mais agressividade? Joab está falando uma coisa que é muito boa e é real. Por exemplo, quando a gente está aprendendo, a gente acaba fazendo o sinal com muita força, né? A gente põe uma força que a gente não tem noção. De tipo, faz de novo, Joab. A gente põe essa força sem perceber. E para a pessoa surda que está vendo isso, parece que você está gritando. Então, assim, é a gente pensar que se é uma sentença afirmativa, eu não preciso me preocupar com a expressão. Eu posso fazer de uma forma leve. E, gente, já um aviso para vocês. Quando a gente está aprendendo, tudo a gente se preocupa. Então, a gente até se cansa mais, né? A gente sai de uma aula de 2 horas de Libras assim, caraca, tá doendo tudo, a mão tá doendo, o braço tá doendo, faz um alongamento aqui. Mas com o passar do tempo, isso vai se naturalizando e você vai fazendo de uma maneira mais leve, tá? É igual a gente fala, gente, é igual aprender a dirigir.
Quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente faz o quê? Primeira vez que a gente entra no carro, a gente fica assim, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que passar a marcha, eu tenho que soltar devagar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando chegar em tantos giros, eu preciso mudar a marcha para a segunda, eu tenho que dar seta para depois virar. Depois de um tempo, chega uma hora, eu não sei vocês, mas eu que já tenho carteira deixa eu ver, 12 anos? Não, 22 anos. Gente, vocês acham que eu sou novinha? Não sou não, tá? A pessoa que tem 41 anos de idade. Joab tá chocada. Pareço, mas não sou. Eu tenho 22 anos de carteira. 22? Não, 21, porque eu tirei com 19. 21 anos de carteira. Hoje tem hora que, tipo assim, eu ligo o rádio do carro, tô dirigindo, de repente eu paro e falo assim, caraca, como é que eu cheguei aqui? Eu mudei de faixa, eu fiz não sei o quê. E tipo, você entra no automático. Você nem percebe que tá fazendo aquilo com tanta força, tá? Então você não se torna mais natural, né? Se torna um hábito mais natural. E aí você acaba fazendo as expressões, inclusive, sem nem perceber. Aí quando alguém vai e tira uma foto sua sinalizando, você fala assim, nossa, mas precisava de uma careta dessa. Mas é assim, é o natural, tá? Voltando aos tipos de sentença. Afirmativa e expressão neutra. Já nas interrogativas, a gente tem uma mudança na expressão, a gente quer fazer uma pergunta. Se a gente quer fazer uma pergunta, a gente traz uma expressão de dúvida, tá? Alguns autores dizem que, geralmente, a pessoa tem o quê? Ela franze a sobrancelha, ou seja, faz aquela cara de tipo, hã? Tem gente que franze e tem gente que levanta uma, assim, né? Faz hã? Às vezes, a gente inclina a cabeça para cima. Por exemplo, Joab pergunta para alguém assim, qual o seu nome? Ó, ele sem perceber, ele faz assim, ó. O queixo levanta. E a sobrancelha é franzida. Por quê? É uma forma de fazer uma pergunta, né? É como se fosse aquela modulação que a gente tem no final. Qual o seu nome? Dá uma subidinha no tom. Na língua de sinais a gente traz a expressão. Qual o seu nome? Né? Às vezes ela pode trazer um movimento contrário, né? Para baixo, mas é mais raro. Geralmente a pergunta ela vai fazer... É cara de dúvida, gente. De cara de tipo, não tô entendendo. É a pergunta. Certo? Às vezes a gente chega no local sem pergunta. Chega no lugar e fala, banheiro. Tipo, onde que é o banheiro? Aí a cara já vem automático. Fecha a sobrancelha e faz. Tipo Gabriel Jesus, né? Gabriel Jesus tem uma cara assim. Mas bem que a cara dele é de triste. A cara dele é de triste. Gabriel Jesus tem cara de choro. Tem constantemente. Mas é o passear ao banheiro. Qual é o seu nome? Geralmente a gente faz isso. A gente levanta um pouco o queixo e franze a testa. Franze a sobrancelha. Já em sentenças exclamativas é diferente. Exclamativa é aquela parada tipo gritando e uau, né? A depender do contexto. Então, geralmente, o que acontece? A expressão é mais aberta, a sobrancelha é levantada. Às vezes, a gente pode até inclinar a cabeça, tipo, fazendo o sim, né? O sim não, pra cima e pra baixo. Tipo, nossa, faz aí, Joab. Nosso casamento foi lindo. Ó, a gente já já abre mais a expressão. De tipo chegar, às vezes ainda faz assim, uau, sabe? Então essa expressão aberta é a expressão de uma exclamação, né? Que a exclamação ainda traz essa noção. Agora, tem os casos também de sentenças negativas. O caso da negação, ela tem algumas particularidades. Por quê? A expressão de negação, ela sempre vai estar presente, ou seja, em qualquer sinal, em qualquer sentença negativa, a minha cabeça vai estar fazendo o quê? Para um lado e para o outro. Sempre vai ter, tá? Por quê? Eu não estou concordando com a situação, certo? A negativa é uma discordância. Então, existem 3 formas de fazer a negação, sempre com um movimento de cabeça, ok? A primeira forma é o uso do sinal não. É o uso do não. Por exemplo, já comeu, Joab? Não. Ou, comi não. Até se eu fazer comi, eu faço comer não. E o dedo está aqui. Essa é a primeira forma. Sempre no final tem, né? Sempre no final a gente traz esse. É aqui e o nãozinho às vezes, né? A grande maioria das vezes. A segunda situação é só o movimento de cabeça.
só a cabeça em negativa, por exemplo. Entendeu? Ou o sinal entendeu sem... Só o movimento de cabeça. E às vezes, como ele falou, só não. Ou, entendi. Conhece? Apesar do conhecer que ser a terceiro caso, né? Porque existem casos em que a forma negativa, ela é incorporada ao sinal. Ou seja, tem uma alteração no sinal para mostrar a negação, principalmente no caso dos verbos, né? Que é tipo, gostar, não gostar. Ó a cabeça. Sempre vai estar aí a cabeça. Gostar, não gostar. Não gostar. Sempre vai estar presente, gente. Não tem jeito. O não gostar, a gente muda o movimento. Então, ó, gostar, não gostar. Então, é um movimento. A negação, ela é incorporada ao sinal e coloca, além disso, o movimento de cabeça. Ter, não ter. Ó, é outro, parece outro sinal. Então, é como se fosse essa negação incorporada ao sinal, é considerado o quê? Uma mudança no sinal que traz uma forma negativa. É o querer e o não querer. Tem vários outros sinais. Saber e não saber. A gente tem um sinal diferente, tipo saber, não saber. Então, são essas três formas que a gente tem de fazer uma sentença negativa na língua de sinais. Ok? O ainda não tem muito ligado, né? Mesmo só colocar às vezes ainda, mas ainda não. Ainda não, ainda não, ainda não. A gente tem o costume de fazer. Ainda não. A gente não precisa fazer esse não, mas a gente acaba fazendo sem querer, sem perceber, né? Eu posso fazer só assim, ainda não. Ou ainda não. A Libras dá pra gente essa liberdade, né? Tipo, e não tem uma obrigatoriedade de falar assim, ah não, você obrigatoriamente vai fazer assim. Claro, com exceção desses sinais, desses verbos que têm uma forma negativa diferente. É outra situação. Porque, por exemplo, eu não posso fazer gostar não. Não é... Isso aí a gente acaba levando muito para o português. É o que a gente chama do português sinalizado, que ele não é compreendido de forma simples pelo surdo, tá? Diferente do que as pessoas acham. Agora, na Libras mesmo, a gente tem uma forma negativa para o verbo gostar. E é essa forma negativa que a gente tem que usar. Agora, às vezes a gente até faz o não gosta e bota o não no final. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Precisar e não precisar. Ó, eu podia fazer só assim, não precisa. Mas o que a gente faz? Não precisa, ainda faz com as duas mãos. Ainda faz o não com as duas mãos. Isso não tem problema. A Libras permite isso. Então... Nós temos, em relação aos 5 parâmetros como um todo, a gente tem o quê? Voltando para o aspecto da fonologia. Os 5 parâmetros, eles são fundamentais para a constituição do sinal. E a gente precisa pensar em todos eles na hora que a gente está aprendendo ou reproduzindo um sinal. No início a gente se preocupa mais, mas depois, é como eu falei, a gente automatiza. Tá? Então, a gente pensa nos parâmetros todos. Quando a gente vai aprender um sinal novo, a gente tem que pensar nessa constituição completa, ok? Outra questão é que a gente precisa se atentar a tudo isso. Agora, lanço uma questão. Existem parâmetros que são obrigatórios, tá? Ou seja, sempre estarão presentes. Mas existem parâmetros que em determinadas situações não estarão presentes, tá? E aí eu lanço a pergunta, você sabia que só um dos 5 parâmetros é obrigatório? Job, você sabe qual é esse? Sem responder. Não. Não. Só um deles está presente independente do sinal. Alguém sabe qual é? Expressão? Alguém sabe me dizer qual é? O povo está dizendo que é a expressão que é obrigatória sempre. Será? Configuração de mão? Então vamos lá. Vamos de um por um.
Vamos começar pelo primeiro, né? Configuração de mão. Configuração de mão é obrigatória? Não, porque você tem a expressão. Não. Por quê? Me fala um sinal que não tem configuração de mão. A própria pergunta, assim, você... também. Roubar. Eu tenho configuração de mão? Configuração de mão é obrigatória em todos os sinais? Todos, 100%? Não. Outro, é besteira, gente. Então, não vou fazer a besteira não, porque eu não vou passar vergonha aqui não. Depois a gente vê a besteira. Então, ó, não tenho configuração de... vai estar registrado no YouTube, melhor não. Então, configuração de mão não é obrigatório, tá? A gente tem sinais. Por exemplo, se eu falo assim, a expressão assim, o que eu faço? Eu faço isso aqui. Acaba se... É uma expressão e que para a língua de sinais, se eu fosse fazer, eu não tenho um sinal para a. Não tem. É só expressão. Não tem configuração de mão. Ok. Então, não é a configuração de mão. Movimento. Movimento é obrigatório? Não. A gente já viu lá que no movimento a gente tem sinais que tem movimento e sinais sem movimento. Né? Então, movimento não é. Localização. Tem algum sinal que não tem localização? Até agora não, né? Orientação de mão. Se configuração de mão não é obrigatória, orientação também não pode, porque se a gente tem sinal sem configuração de mão, a gente não vai ter orientação. Certo? E expressões são obrigatórias? Não. 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 Tem sinais que não tem expressão, que é um sinal neutro, tipo, nome. Nome. Eu não tenho uma expressão para nome. Se ele vira uma pergunta, aí sim, mas aí eu estou pensando na sentença, não na fonologia. Então, gente, olha que interessante. O único parâmetro que é obrigatório é a localização. Engraçado, né? Ninguém nunca escreveu isso, olha. Tá registrado aqui, eu que falei. Mas mesmo sinal que não tem uma configuração de mão, ele tem uma localização. Porque o roubar é na boca. Sempre se vê em algum local. Tem um lugar. Até o... É o quê? Cabeça, ombro. Tem uma localização. Tá? Então, o único parâmetro que todo sinal vai ter, obrigatoriamente, é a localização. Os outros, a gente tem que se atentar, sim. Mas existem sinais que não têm esses outros parâmetros. Ok? Então, o único que Agora, a gente tem que se preocupar, então, só com a localização? Não. A gente tem que se preocupar com todos os sinais. Independente do sinal, a gente precisa se preocupar com os 5 parâmetros. Mas o sinal não tem movimento. Ok. Eu identifiquei que ele não tem movimento, eu já levei em consideração o parâmetro movimento. Todos os parâmetros devem ser considerados quando a gente está falando sobre a composição desse sinal. Certo? Então, vamos lá. E agora eu queria lançar uma reflexão para vocês, tá? Que envolve tudo que a gente já tem aprendido, tudo relacionado a essas configurações, mas eu acho que mais especificamente sobre a vivência surda, tá? Eu vou expandir um pouquinho o nosso conhecimento aqui e eu vou trazer um vídeo para vocês. O pessoal vai mostrar aqui, a gente vai soltar. E eu gostaria muito que vocês refletissem a importância desse vídeo, do conteúdo dele, para tudo, tá? Eu sei que a gente falou agora, a gente fechou os 5 parâmetros e tudo mais, mas eu quero expandir um pouquinho esse conhecimento. E durante todos os módulos, a gente tem trazido muita coisa dessa vivência surda, né? E aí eu quero que vocês assistam esse vídeo, mas assistam com um olhar crítico mesmo.
olhe para você, olhe para a situação que a gente vive e tente ver esse vídeo com esse olhar diferenciado. E depois a gente vai abrir para comentários, ok? Pede para colocar... Estão pedindo questões... Gente, pessoal que tem alguma questão administrativa e tal, tem que entrar em contato lá com os administradores e tudo mais, certo? Qualquer coisa pede para alguém dar um help, mas a gente consegue resolver isso, tá? Então, Loiane, pode soltar o vídeo pra gente, por favor? Ei, moça, você sabe se já passou ônibus pra Lapa? Moça, você sabe se já passou ônibus pra Lapa? O ônibus! Você sabe? Eu não tô de brincadeira, é sério, ó. Presta atenção. Você sabe se já passou ônibus? Eu não sei qual é o ônibus. Você sabe me dizer qual é? Mas eu não tô entendendo o que você tá falando. Fala comigo, eu não sei o que você tá falando. Você sabe? Ônibus pra Lapa? Lapa? Que tem um arco branco, bem grandão. Passou o ônibus? Passou ou vai passar? Ou não passou? Que não tá entendendo. Sei o que você tá falando. Moça! Ei, moça! Caramba, moça! Putz. Tá, moça. Senhora, menina, por favor, me ajuda. Você sabe se já passou ônibus pra Lapa? O ônibus pra Lapa, um arco. Que passa aqui no Rio de Janeiro, não é? Não tem um negócio famoso? Ô, moça! Ai, por favor, me dê uma caipirinha. Tô muito triste. Eu não quero mais nada, só quero beber. Muito álcool, cachaça, por favor. É o quê? É o que isso? É o quê? Cachaça, eu quero beber, por favor. Me dá bebidinha, eu só quero esquecer das vidas. Eu acabei de sair de um encontro, entendendo? Ele me deixou esperando 3 horas. E olha como eu tô bonita, tô linda. E eu fiquei lá, eu quero beber, por favor. Bebida, pega a bebida, quero beber, tá? Eu tô suja por acaso? Você tá limpando a mão por quê, querido? Vai pegar a bebida, cadê a cachaça? Cachaça? Ai, tudo bom, eu já tô aqui primeiro, obrigado. É verdade, então, minha cachaça, por favor, moço. Cachaça, com licença, tá? Que eu já pedi aqui. Minha cachaça, não tô com tempo nem paciência, só pega, tá? Eu não quero ter que falar muito, não tô boa hoje. Tá, então, por favor, minha cachaça. Cachaçinha, por favor. Se eu repetir cachaça mais uma vez, eu vou quebrar uma garrafa na sua cara, moço. Com licença. Ai, obrigada. Eu já tô melhor. Obrigada por pegar minha bebida. Ai. Que merda é essa? Tudo bom? Que é isso? É porque ele é cis? Só porque eu sou travesti, é isso mesmo? Porque se eu fosse cis, eu ganhava bebida também, querido. Quer saber? Eu não vou ficar nesse lugar. Você não merece dinheiro de trava, tá? Com licença. Mas tem tanta coisa nessa galeria. Acho que eu vou encontrar o que eu tô procurando. Oi, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Vê se você pode me ajudar. Eu tô procurando uma obra pra decorar minha sala, uma coisa assim bem modernista, grande pra colocar em cima do sofá. Você tem alguma coisa assim? Ai, gente, será que eu vim parar numa galeria conceitual? É conceitual essa galeria? Vê se você consegue entender. Eu tô procurando uma coisa assim meio cubista. Uma coisa geométrica, o nariz cortado pela metade, sabe? Uma coisa assim meio cubista. Sim, é. Ai, que bom. Ai, não é exatamente isso que eu tô procurando. Isso é meio realista, né? A melancia. Já sei, você tem alguma coisa do Picasso? Picasso. Desculpa, moça, tô constrangidíssima. Entendi, acho que você vem de performance aqui, né? Não, mas não é isso que eu preciso, não. Então tá, obrigada, eu volto outro dia. Obrigada. Esse pessoal subjetivo da arte. E aí, gato? Tudo bem? E aí, como vai? Como é que você tá? Hã? O que é isso que você tá fazendo? Eu não tô entendendo.
quê? O que é isso? Eu sou o garoto do Tinder, lembra? Do Tinder, do match. Lembra que a gente falou que a gente ia lá? A gente ia lá? Mas o que é isso, gato? Eu não tô entendendo. Explica, entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando? Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, o quê? É pra esperar? Então, tá bom. Gente, meu Deus. Bicha branca é o ó. Seu ouvinte horrível. Então, pessoal, é um vídeo que faz a gente pensar em muita coisa, né? Inicialmente, eu gostaria de lembrar vocês a respeito da lista de presença, tá? Ela é disponibilizada no chat e ela fica aberta durante 5 minutos, tá? Ela é disponibilizada 2 vezes, então quem assinou a primeira não precisa assinar na segunda vez, tá, gente? É só para quem não assinou. E outra, ela é apresentada em horários aleatórios, então vocês têm que ficar atentos. Quando ela for disponibilizada, a gente avisa aqui de novo e ela fica aberta por 5 minutos apenas. Tá liberada, né, professora? Acabaram de me informar que a lista está liberada, tá? Acabaram de colocar aí no chat. Quem ainda não assinou, entre e assine. Ela fica disponível só por 5 minutos, ok? Passou os 5 minutos, já não tem como assinar mais. Pessoal, em relação ao vídeo, eu gostaria que levantasse a mão quem quiser comentar, tá? Porque eu sei que é um vídeo que traz muitas reflexões. É um mundo invertido, né? Vocês puderam perceber. A gente, na verdade, ali esse vídeo mostra o que um surdo passa no mundo que a gente vive hoje, né? Porque todo mundo usa uma língua oral e quando o surdo chega tentando se comunicar, poucas são as pessoas que sabem, né? E aí, eu gostaria que vocês comentassem, tá? Então, quem quiser comentar, levanta a mão. Vi que já tem uma pessoa, já vou chamar. Mas quem quiser complementar também, contribuir com... Pode levantar a mãozinha. Então, eu vou chamar primeiro a Vânia, que já está com a mãozinha levantada. Ativar o microfone dela. Pedir para ela ativar o microfone. Vânia, liga seu microfone. Não? Então, depois a Vânia fala. Agora vai ser a Carla. Carla, antes de você começar a falar, só para explicar, a lista ela não vai ser disponibilizada no WhatsApp, gente. A lista vai ser só disponibilizada no chat do Zoom, tá? Então, vocês só podem acessar pelo chat do Zoom, ok? Que estão assistindo a aula. Lembrando, né, a lista ela é só para as pessoas que estão assistindo a aula realmente. Então, Carla, pode falar. Bom dia. Bom dia. Né? Já é quase boa tarde. Então, eu achei interessante justo que você comentou, né? Que é uma situação bem recorrente, né? E antes de eu estar participando dessa aula de Libras, eu já cheguei a presenciar uma pessoa tentando se comunicar, né? Para poder pedir um lanche, alguma coisa assim, e não conseguir. Né, porque não tinha ninguém perto dela, ou o atendente, né, no local que ela estava, ninguém sabia conversar com ela para poder estar orientando ou fazendo alguma coisa, né? Então, é sempre assim, é uma coisa bem difícil. E tem também a ignorância das pessoas, porque eu tenho um cunhado surdo, né, mas ele é oralizado, e que ele já relatou que quando ele estava na faculdade, por ele ser oralizado, o professor não acreditou que ele era surdo e dava aula de costas para ele, né? Porque ele faz leitura orolabial também. Aí, então, são situações assim que realmente são revoltantes, né? Então, eu já tenho uma pessoa na família e é bem impactante a gente ver isso. Por isso que eu tentei, ele é oralizado, mas eu vi que tem essa dificuldade de outras pessoas, por isso que eu entrei para fazer o curso, para eu poder não ser só mais um que não consegue entender ou auxiliar alguém que necessita. Fundamental essa atitude, até porque é o que a gente fala,
Todo mundo sempre quer aprender novas línguas, né? Todo mundo tem interesse por alguma outra língua. E na escola tem inglês, tem francês. E por que que a gente não pode aprender a língua do nosso colega, da pessoa que está do nosso lado ali, que a gente convive, né? Isso, Obrigada, verdade. Carla. Nada. Patrícia Alves. Abre seu microfone. Isso. Bom dia. Bom dia. O meu caso, eu tenho um primo surdo e a gente sempre teve o nosso meio de comunicação com ele. Esse é o nosso primeiro erro foi esse, né? Ninguém nunca se interessou em falar com um menino com libras, em libras, né? Sempre foi do nosso meio de comunicação. Aí a prima até que participou hoje, Silene Viana, ela aprendeu Libras, ela se interessou e começou a ensinar o Patrick e quem quisesse ter interesse. Aí eu comecei a aprender, aí eu achava assim, nossa, muito difícil, eu não consigo, aí tentava. Aí eu trabalho num comércio e aqui tem muito surdo. A De onde primeira você vez que é? veio São Gonçalo, Rio de Janeiro. Quando ele veio, isso que você vê, eu tenho um primo surdo, só que eu acostumada, acomodada com o meu jeito de falar com ele, quando veio aquele surdo aqui, que eu não consegui falar com ele, e eu sabia um pouquinho, porque eu já estava tentando aprender, mas eu não estava me esforçando do jeito que eu deveria. Aquela acabou comigo. Eu fiquei assim, ó, não consegui. Aí foi isso que mudou para mim. Aí, hoje em dia, eu converso com meu primo, ensino o dever, e expliquei de advogada. E quando os clientes entram, que são surdos, quando eles veem alguém, eu falo assim, eles olham para mim, eles fazem uma coisa assim tão legal, sabe? De saber que alguém se interessa. E é o que você falou. Por que que a gente aprende inglês, espanhol, alemão? A gente, da criança, tinha que ser obrigatório, sabe? É isso. Eles se Esse é sentem acolhidos, né? Eles fazem aquela cara de, nossa, que bom, alguém vai me entender. Olha, tem que ver. Aí tem o Marcos, inclusive, mora ali na frente. Aí ele vem, ele passa. Aí eu vou no sacolão, quando eu estou no sacolão, ele está lá, aí eu vou, falo com ele. Aí quando ele veio, aí todos eles perguntam por quê, né? Prendeu. Aí eu conto a história toda. Aí eles ficam Não, e assim. é interessante isso que você falou, porque, por exemplo, se a gente vai para não sei se às vezes a gente não tem essa experiência, mas, por exemplo, se coloca no lugar, você vai para um país que você não conhece a língua, e você está Sim. ali, por mais que você se esforce para aprender, você vai tentando e tudo mais. Mas quando você encontra um brasileiro, cara, você encontra uma pessoa que fala português, você fala assim, caraca, encontrei alguém que fala minha língua, eu vou me comunicar. É a mesma relação. É a sensação dele. Primeiro eles arregalam o olho, aí eles fazem uma coisa assim, outra no outro comércio que eu trabalho de roupa, teve um homem uma vez que veio e perguntou assim. Aí, olha eu, né? Aí eu pensei assim, por que que o homem não falou, meu Deus? Eu, hein? Fazendo assim mesmo, juro. Aí eu falei, vou lá na porta, esse homem é abusado. Aí eu vou lá na porta, aí eu tô vendo ele, ai, mas você é surdo. Aí ele, sim. Aí a mesma coisa, o olhar arregalado e o sorriso. Aí começa, né? E papo de lá, papo de cá. E fica assim. Gente, é porque é aquela coisa, é uma válvula de escape. Eu tenho um amigo surdo que ele fala isso para mim. Surdo é assim, ele convive o tempo todo com o ouvinte. É como se ele tivesse um reservatório dentro dele. Então, o tempo que ele está sem conversar em língua de sinais, aquele reservatório vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Quando ele encontra alguém que sabe Libras, alguém que, os amigos e tudo mais, é conversa que não acaba. Tipo assim, o surdo resolveu combinar para ir para um barzinho. Gente, o barzinho fecha, os garçons estão lá só esperando eles irem embora e o surdo tá lá, papapá, e quer falar e quer conversar, porque é a válvula de escape, né? É onde eles vão. Ufa. A gente fica de papo. Aí, quando o Ronaldo veio aqui a segunda vez, já era outra pessoa. Aí ele veio com a irmã. Só que a irmã, ela estava falando para ela, ele aprendeu no INES a questão da oralização. E aí ela falando, hoje em dia ele quer falar mais de Libras, não sei o quê, ele quase não fala mais. Aí ele falou assim, que é muito difícil.
ele disse que é muita força que usa É um para esforço usar a muito voz. grande para ele. Aí ele falou que e aí você vai conversando, vai. Aí pronto. Não, muito bom, muito bom. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Carla Sucar. Abre o microfone. Não estava Aí. indo. Oi. Eu também sou aqui do Rio, Patrícia. Eu fiz já o básico várias vezes, porque quase não tem, né, o curso completo. A gente tem o INES, né, que é fantástico, meu sonho de criança, brincadeira, é entrar no INES. Eu sempre, sorteio, né, então eu sempre estou me inscrevendo, mas fico lá por 300 e pouco a vaga, não consigo, mas estou aí, estou esperando abrir. E eu faço parte aqui de uma igreja batista, né? A comunidade é bem grande, só que o que eu vejo muito também é a contrapartida, eles também se excluem muito. Eu já fiz o básico 5 vezes. O último agora eu fiz no Museu do Rio, de Arte do Rio. Eles abriram, lá eles têm essa cultura, né, de inclusão, é super fantástico o trabalho lá. A intérprete é formada também pelo INES, ela é coda, né? Filha de pai e mãe surdo, e aí eles fazem a contação de histórias com ela e o pessoal da biblioteca lá, todos os funcionários fizeram o curso com a gente, foi super legal. E a gente está batendo na tecla para eles continuarem, fazer o intermediário com a nossa turma, só que eles dizem que a turma vai diminuindo, né? Sempre tem uma desculpa. Eu falo, acho que tem que ter mais oportunidade. Por exemplo, eu fiz 5 vezes o básico, já teve da 4ª vez de eu ir, como os professores são surdos, acabar ajudando na aula, né? Com o pessoal que fala muito, a professora não consegue dar atenção a todos, eu ficava meio que fazendo uma monitora. Mas aí eu falava assim, poxa, cadê mais locais para a gente fazer, né? Já que a gente tem o INES, legal, mas é muita gente querendo, eu vejo a demanda muito grande. O museu, quando abriu a primeira vez, foi uma sensação. Em horas, assim, 2 horas, eram tantas inscrições que eles tiveram que fechar. Aí, depois, na segunda turma, não teve tanta procura, né? Mas sempre o básico. Eles, não, a gente não tem como, não tem uma estrutura. Mas o problema é esse, Carla. Em muitos lugares que abre o básico, quando você abre o intermediário, a quantidade de pessoas que procura realmente é muito menor. Então, assim, a gente passa por isso e, por exemplo, lá como eu falei, nem lembro se eu falei no primeiro dia, eu sou professora da UNB. E na UNB, a gente abre, assim, 20 turmas de Libras básico todo semestre. Pelo menos 20. Aí, quando a gente abre o avançado, a gente abre, assim, 2 turmas. Não lota. Porque as pessoas não... Elas acham que você fazer o básico já tá bom. É uma visão errada de achar que você... não, eu fiz o básico, já tá bom, já sei o que eu preciso. Então, isso interfere muito nessa questão. Exato. O professor lá é formado na UFRJ, ele estava até fazendo o mestrado surdo, ele é até de São Gonçalo, lá da terra da Patrícia, aqui do Rio, né? E ele super divertido, assim, a gente amou, ele falou que dá o avançado no Senac. Eu até falei assim, avançado eu ainda não estou nesse nível, mas eu queria, o intermediário está sendo mais difícil conseguir, viu? Então, assim, complicado. Divulgar bastante, né, Mas isso é meio que normal. Minha mãe é diretora de escola e eu percebi, né, que assim, eram 5 turmas de primeiro ano, aí 3 de segundo ano e 2 muito vazias de terceiro ano. Então, é a cultura mesmo brasileira, né? Só quero o básico de tudo. E a gente tem que mudar isso, né? Pedir para que tenha mais cursos. Eu trouxe colegas, divulguei o curso aqui, mas é a disponibilidade, o pessoal só quer mesmo o básico. É difícil, mas a gente vai conseguir. Devagarzinho a gente consegue, devagarzinho a gente consegue. Obrigada, Carla. Agora eu vou chamar o Cabral. Bom dia a todos. Bom dia. Carla, eu queria saber que lado que você está para eu poder fazer os parabéns com muita ênfase, viu? Porque realmente eu agradeço demais uma pessoa nessa situação. Eu aqui em Brasília, eu já fiz o curso também umas 10 vezes o básico.
Inclusive, assisti um mestrado na UNB de música. A surda apresentou os sinais, ela criou os sinais na música. Professora Daniela promete. Daniela promete, eu estava lá, eu falei, poxa vida, tem umas coisas assim que a gente começa assim, ó. Depois a gente vai olhar direito e está o chão todo forrado. Porque a gente vê no nosso aeroporto, a gente tem diversas equipes para atender os milésimos línguas que tem no país. Acho que na Índia deve ter umas 200 línguas. Chega o estrangeiro aqui, a gente consegue atender bem, falar onde é que é um restaurante, onde chama um táxi. Agora, quando chega um surdo perto de uma equipe de apoio, seja um bombeiro, um policial, o pessoal que trabalha lá, e faz esse sinal, a equipe já não sabe, fica toda preocupada. Poxa vida, o cidadão está procurando um banheiro e nós não sabemos. Eu sou servidor público aqui no Distrito Federal e tenho pelejado com isso. Várias vezes a gente faz o curso, reitera, o que a professora acabou de falar. Abre o básico, a gente aprende as cores, aprende o alfabeto. Mas na hora que já abre o intermediário, já não aparece. Então, viu, Carla, eu lhe agradeço demais. A outra parte que você citou é quando a gente está nas igrejas. Eu fui muito bem recebido nas igrejas. Foi justamente quem me ajudou. Aí, às vezes, tem uns passeios, as reuniões só de cidadão surdo. Eu vou lá e é bom que a gente percebe exatamente o que eles passam fora do ambiente deles. A comunicação é muito rápida entre eles. Tem hora que a gente fica um pouco excluído, mas nem é porque eles querem, é porque é o meio deles, não é o nosso meio. Então, realmente, eu fiz o curso várias vezes, vou continuar fazendo. E na Universidade de Brasília, os professores são meus amigos hoje em dia, que tem coisa excelente lá, e eu mando o zap, eu pergunto. Outra equipe, excelente apoio, Instituto Federal. Toda vida, Carla, se você tem Instituto Federal, se tem acesso, procura, que as equipes são excelentes, trabalham sim, apoiam sim. Então, eu só tenho a lhe desejar que continue mesmo, que Deus abençoe mesmo. E a equipe de hoje, esses intérpretes, a equipe da sonoplastia, realmente, Carla, Deus lhe abençoe e continua, Carla, continua, porque eu tenho 1,90 m. Essa questão, meus braços saem toda hora das configurações, é perigoso eu bater em alguém quando eu me movimento. Então, eu tenho que me ajustar assim. E, professora, muito obrigado por esse tipo de oportunidade. Viu? Eu que agradeço. Agora, é engraçado, o Cabral falou agora, eu lembrei do que aconteceu ontem. Ontem o pessoal postou uma foto minha com o Joab, né? E aí alguém comentou assim, eu até respondi, se a pessoa não viu, pode ver, tem uma resposta minha lá. Aí falaram assim, nossa, professora, você é tão pequenininha, ou é o Joab que é muito grande? Gente, é o Joab que é muito grande. Eu não sou uma pessoa pequena, eu sou uma pessoa de 1,70 m. Ou seja, o Joab é um gigante. Mas essa questão do tamanho, eu falei brincando, mas assim, são atitudes que a gente tem que ter. De fato, quando a gente está com espaço limitado, a gente sofre, eu também sofro. Porque, apesar de não ser do tamanho do Joab, eu sou grande, né? Então, a gente acaba tendo que diminuir aqui o espaço. Mas é bom a gente ter essa visão. E, de fato, essa dica do Cabral de que o IFB tem os cursos, o IFB, no caso aqui de Brasília, né? O Instituto Federal de Brasília tem todos os níveis. E existe um consenso, né? Uma forma de trabalho muito semelhante de todos os institutos. Então, todos os institutos federais têm disciplinas de Libras, têm cursos de formação inicial e continuada. Então, é interessante buscar também um aprofundamento para quem tem interesse. Tem outros níveis, né? Porque esse nosso também é mais um curso básico, mas os outros níveis também são... E até para você se inserir na comunidade surda, porque geralmente a gente tem muitos professores surdos, né, que atuam nos institutos, nas universidades, e isso é
de fato, um espaço de interação muito bom. Isso é verdade. Ô, professora, licença rapidinho, e aproveitar, a gente cobrar também de nossos representantes, né? Que chega uma hora que fica cansativo. Chega uma hora que eu já cheguei a falar, ter a resposta de falar, ó, se acalma aí, cara. Fica na sua. Você é servidor público, já tem seu salário todo mês garantido, o que você quer com isso? Eu falei, gente, são meus irmãos, são meus amigos, o que eu quero com isso? Eu quero que a Garantia gente de atenda todo direitos. mundo bem, ué. O que eu quero com isso? Quero que a gente atenda todo mundo bem, socorra Você bem, tá certo. dá uma resposta bem. E você está Essa certo. questão da Obrigada, gente Cabral. cobrar mesmo. Uhum. Muito obrigada. Agora eu vou chamar a Edileuza. Bom dia. Abre seu microfone, por favor. Pronto, ok? Sim. Ok? Bom dia, professora. Bom dia. Eu sou de Recife, Pernambuco, e eu tive uma perca muito grande na minha família e coincide muito com a situação de um surdo, porque eu entrei numa depressão profunda e a minha filha me levava para a igreja e dizia assim, deixa ela aí, ela não fala mesmo, ela não fala. Então, eu passei a compartilhar, a conviver com um surdo, onde o qual eu não entendia nada. Quer dizer, para mim, no meio deles, que não falava, mas eu escutava. E a minha filha esquecia disso aí. Tudo que ela falava, eu ouvia. Mas a depressão era tão grande que eu ia para a igreja me arrastando de uma forma que era terrível. E sempre no meio do surdo, que ela deixava ali, ia fazer as atividades dela, e só me pegava no final. Quer dizer, primeiro ela ia, conversava com as amiguinhas, coisa e tal, papapá, e eu estava lá junto com o surdo conversando. E um dia eu acordei, despertei e digo, poxa, que mundo é esse? Eu, no mundo dele, mesmo sem falar, mas eu ouvia, mas eu não entendia. Então, dali eu me indiquei até hoje. A perca foi em 2017 e meu marido morreu de câncer. E desde esse período para cá, eu não tive outro contato, a não ser me dedicar à comunidade surda de Abreu e Lima, é uma cidade que fica próximo a Recife. E eu despertei. Quando eu despertei, eu disse, Senhor, eu vou fazer isso até o fim. Passei a visitar surdo e passei a entender surdo mais do que psicólogo, de que as pessoas que já estavam na área com ele. Porque eles foram me despertando. E uma vez eu começando a louvar em Libras, aí eles disseram que viram o Espírito Santo em mim quando eu começo a louvar. E isso eu achei interessante. E passei a fazer visitação à pessoa surda. Conheci surdo com depressão terrível que, nossa, eu não podia levar para casa porque eu estava saindo de uma situação igual a essa e com 2 filhas. E isso, para mim, foi, assim, como é que eu posso dizer assim, maravilhoso por um lado, mas por outro lado era terrível, porque eu ficava no mundo deles que não sabia nem da letra A. E o que é que acontece voltando para hoje, para a realidade de hoje em dia? O pessoal que quer aprender só o que eles querem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem aluno que chega assim e faz, tia, que hoje eu casei, vai fazer 1 ano agora, depois de 6 anos viúva, eu já sou viúva 3 vezes, então estou casada pela 4ª vez, quase que se corria, mas graças a Deus. Aí nisso, tem aluno que chega aqui, que eu estou na Bahia, na cidade de Candeias agora, e faz assim, tia, como é falar palavrão em Libras? Eu digo, meu amor, porque você não aprende coisas boas. E tem pessoas que se formou em Libras nessa pandemia e não sabe nada. Eu mando até a foto de um livro que pediu para que eu ajudasse. Aí eu disse para ela, eu fiz, olha, tem tanto curso básico que você pode aprender que é melhor para você. Ela fez, não, mas eu só quero aprender como chegar diretamente ao surdo e falar. Eu fiz, e a datilologia? E o surdo fizer alguma pergunta diferente, como é que vai ser? Aqui no posto de saúde, aqui eu conversei até com um vereador, porque ele é muito amigo do meu marido. E meu marido aqui na Bahia, ele é psicólogo, professor, reitor de espanhol, eu estou aprendendo ainda. E também, como é que se diz? Ele organiza tudo. Tem o TE, que é
estudo teológico, que eu também faço parte como aluna, que o vereador apoia. Aí eu falei para o vereador, eu vou sempre no posto de saúde. E o que eu vejo é o surdo chega com um papelzinho já escrito para o que ele quer. Não era para isso acontecer. Cadê os direitos? Que já veio lá de 2000 e tantos. Cadê? E a lei 10.436? Quer dizer, isso é obrigação do poder público de olhar para essas pessoas que recebem o voto da mesma forma. E a gente não vê isso. É um descaso tremendo. Porque a gente olha assim, eu posso ajudar? Quando eu fechei minha câmera aqui, por pura coincidência, é o rapaz, meu vizinho aqui, eu mostro até que eu não tenho vergonha, não. O vizinho aqui, ele é surdo, só que ele toma todas. E sai pra balada por aí. E ele bota o som e fica só as luzes, e nas luzes ele vê as baladas e fica. E eu fico daqui assistindo. Às vezes ele pergunta, tá olhando o quê? Aí eu disse que eu acho bonito ele dançar sem ouvir. Porque ele fica aqui, e como eu moro aqui já é o finalzinho, então dá acesso para a descida para o trem. É como se fosse Olinda. Eu não sei se a senhora conhece Olinda. Não conheço, nunca fui. É cheio de ladeira. Aqui também, é mais ladeira ainda, eu acredito. Então, aí chegou um surdo e estava só batendo, batendo, e a mulher dizendo assim, não mora aí não. Aí foi quando daqui eu percebi, que eu fico assim, ó. Aí esse aqui, azul, é a casa do surdo. Aí eu percebi que a mulher estava dizendo para ele que quem mora ali é moco. Aí eu digo, ele já entendeu que não, aqui mora um surdo. Aí foi quando eu percebi que ele era surdo. Aí desliguei minha câmera, aí daqui da varanda, falei com ele. E disse que talvez ele tenha saído para algum lugar. O que é que acontece? A falta de informação, de perceber que uma pessoa é surda, é muito grande. E as pessoas hoje em dia que querem aprender, não querem estudar, quer só aprender o que cabe a ele. O objetivo, só aquilo ali, somente. O objetivo. E nisso aí a gente fica muito triste, porque a humanidade, principalmente a comunidade surda, é muito carente. Mas também tem ouvinte que, quando se aproveita de um surdo, nossa, tem surdo que vê um ouvinte, nossa, um ouvinte ali, e se esconde. Por quê? Porque sabe que aquele ouvinte só quer sugar, só quer aprender, e depois, tchau. Só quer aprender o que convém. E isso é a realidade de hoje. É essa. E é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que realmente queira se dedicar e estudar, não para o surdo, mas para si. Porque a gente nunca sabe o que é que vai acontecer. É por isso, Edileuza, que eu gosto de passar esse vídeo. Porque esse vídeo mostra realmente a situação do surdo, o que o surdo passa. E quando a gente vê o outro que tem a mesma condição que a gente, de ouvinte, de pessoa que usa uma língua oral, se vendo numa situação que não tem comunicação, é mais complexo. Antes de continuar, eu gostaria só de pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente fazer nosso registro, tá? E aí a gente vai continuar aqui até o final. E de fato, a gente precisa desse tipo de interação, a gente precisa desse tipo de... Esses vídeos, assim, que trazem esse mundo invertido, é legal porque eles tocam a pessoa e falam assim, nossa, eu nunca parei para ver esse lado da situação. Eu nunca me preocupei em ver esse outro lado. Então, a intenção é essa. A gente sabe que são várias as dificuldades, que são vários os problemas, e que a gente sabe que não vai se resolver de um dia para o outro. Isso é fato. E é por isso que a gente gosta de trazer esses vídeos e de divulgar, para a gente ter esse tipo de retorno. Os seus vídeos, eu divulgo para Recife, eu mando o link para Recife, que tem 2 pessoas do CRAS, porque eu sou aluna do CRAS. Não só esse semestre, que eu já estava terminando o avançado, porque voltou presencial. Então, quando volta presencial, eu continuo sendo cidadã de Recife, porque tenho residência lá. Mas eu também já tenho minha residência aqui. E o que é que acontece? Que eu fui excluída. E eles estão me dando declaração do básico até o avançado. Aliás, até o intermediário, porque eu não concluí e eles não vão me dar o certificado. Ora, o certificado do CAS, que é a Casa de Apoio ao Surdo PE, né, de Pernambuco, para mim aqui seria excelente para mim, porque dá continuidade e me dá a possibilidade de entrar em outros cursos que sejam públicos. E isso aí eu fico nessa pendência. Resumindo, fiz o concurso daqui de Candeias para auxiliar de classe, pelo qual não poderia fazer de intérprete, e fui aprovada. Estou esperando para janeiro. Que bom. Glória a Deus, porque o que eu puder alcançar de alunos e levar a Libra para ele, nem que seja o básico 0800, eu vou fazer, porque a demanda é grande. Nós temos milhões de surdos espalhados, precisando de ajuda.
E eu já participei de parto de uma surda, na qual ela tinha eclâmpsia. E, para mim, foi, ao mesmo tempo, constrangedor, e o médico fazia, ela está dizendo o quê? Eu dizia, doutor, ela está dizendo tanto palavrão que se eu for dizer aqui, o senhor não vai acreditar. E até consulta médica também. Ainda hoje precisam de mim para isso. E eu sento aqui nesse pano aqui verde aqui, boto a minha bata e visito os hospitais, como Restauração, o Instituto Oswaldo Cruz, que é um hospital universitário, a Cidade Universitária, que é também um hospital universitário, e diversos outros. Que bom. Edileuza, deixa eu te cortar só um minutinho. Deixa eu te cortar só um minutinho. A gente tem mais uma pessoa querendo falar e o nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para você finalizar, porque a gente tem que ouvir também as outras pessoas, né? É sempre bom a gente ouvir essa experiência, é sempre bom a gente viver isso e passar essa experiência para os outros. Muito obrigada. Não, obrigada, digo eu, pela oportunidade. E bom dia para todos. Última pessoa que vai falar, o Vinícius. Tirou mesmo. Oi. E oi, professora? Pode falar. Eu queria... A senhora falou do curso da UNB, eu sabia que tinha só nos IFs aqui, eu sou de Brasília também. Eu, inclusive, fiz no IF aqui do Riacho Fundo. Ai, droga. Não vi acabar a bateria. Cara. Tudo bem, Vinícius? Vinícius? Bom, de qualquer forma, eu vou passar a informação que eu já entendi que ele quer saber sobre essa questão dos cursos de Libras na UNB. Na UNB, nós não oferecemos curso de Libras, como os institutos federais. Na UNB, o que é oferecido é o curso de graduação em Letras, Língua de Sinais Brasileira e Português como Segunda Língua, ou seja, é um curso que vai formar professores, então é uma licenciatura. Lá, os estudantes não aprendem Libras, eles aprendem a teoria relacionada à língua de sinais, linguística, tem disciplinas didáticas e pedagógicas. Então, assim, Libras eles acabam aprendendo por, como quem diz assim, por tabela, né? Porque tem contato, existem alunos surdos, tem esse contato, e eles têm também que buscar o conhecimento fora da universidade para o aprendizado da língua. Tá? Então, assim, lá na universidade a gente não tem, o curso não é um curso de Libras. Existe a disciplina de Libras básico, como existe nas outras instituições para os cursos de licenciatura. Mas o curso de Libras, intermediário avançado, básico, intermediário e avançado, para a comunidade surda a gente ainda não tem. Tá? Tem no UNB Idiomas, que não é da universidade em si, é um serviço que tem para a comunidade, aí sim, tem intermediário, básico, intermediário e avançado, mas é um curso pago, é diferente a relação. Bom, pessoal, vamos encerrar por hoje, chegando ao final do nosso curso, do nosso dia, né, da nossa aula. Amanhã a gente se encontra de novo, tá? Amanhã seguiremos com outro conteúdo. Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Brasileiro de Capoterapia, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Gostaria de agradecer a participação de todos e desejar um bom dia e até amanhã.